agora. Sei que a igreja não salva, mas aquele que salva manda eu ficar na igreja. Esse preâmbulo aqui ele é necessário, porque o tempo pede esse tipo de discurso. Há muitas pessoas hoje que estão achando que a igreja é um detalhe, uma coisinha besta. Não é. Quem fundou a igreja... Eu sei que a igreja não salva, mas aquele que salva manda eu ficar na igreja. Esse preâmbulo aqui ele é necessário, porque o tempo pede esse tipo de discurso. Há muitas pessoas hoje que estão achando que a igreja é um detalhe, uma coisinha besta. Não é. Quem fundou a igreja foi Jesus. Você está querendo saber que é mais do que ele? E mais um detalhe, já que você fala tanto na internet de aceitação, de evitar as fobias, por que você não... Até aqui tá bom, veja. Ele disse que a Bíblia ensina o contrário que Rodrigo Silva ensina. Que Jesus não ensinou aí a igreja. Um detalhe interessante é que aqui Rodrigo Silva, eu vi esse sermão completo, isso foi na época da pandemia também, e estava na semana de oração sobre o Apocalipse. E Rodrigo Silva, o foco dele aqui foi exatamente com os desigrejados, e ele não estava ensinando que você não pode adorar em casa, não é isso, ele estava falando do quão é essencial a igreja também, para você se unir com os irmãos, e ele mostrando também, ele vai relatar no vídeo, né, que quando eu digo que eu não vou para a igreja, que eu não preciso da igreja, eu estou dizendo que eu sou melhor que eles. E realmente, de fato, quando a pessoa deixa de ir para a igreja, quando a pessoa é um desigrejado, ele realmente está se achando melhor que as pessoas que lá estão. E aí o rapaz disse que a Bíblia ensina o contrário que Rodrigo Silva está ensinando. E o Espírito de Profecia ensina o contrário, ou seja, que não é para ir para a igreja. Absurdo. Vamos ver aqui agora o texto, um dos textos mais absurdos que ele usou, veja. Aqui, da mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aí diz o seguinte: reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O contexto aqui é a questão, a rivalidade que existia em Samaritano e os judeus, né? E eles criaram seu próprio santuário, só que foi destruído, né? Pouco antes da vinda de Cristo, por volta de pouco mais de 100 anos antes da vinda de Cristo. E por isso que a mulher falou dessa questão do monte. Mas aqui você vai ver que Jesus tenta corrigir a mulher, né? A crença da mulher. E em nenhum momento ele disse que não é necessário ir para a igreja ou adorar no templo. Mas vai chegar a hora, né, que nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis ao Pai. Por quê? Porque o templo ele seria destruído. Esse é o contexto. E todo aquele que aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador iria derrubar essa parede de inimizade que existia entre judeus e samaritanos. E o detalhe interessante é que nesta semana, curiosamente, nós vamos estudar sobre essa história na lição da Escola Sabatina, mas eu estou aqui com o livro Desejar a Todas as Nações, que vai explicar melhor essa situação, e eu vou colocar aqui para você ver, né, para ver como ele tira texto de contexto para ensinar que você não é mais para ir para a igreja. Verso 22, vós adorais o que não conheceis, Jesus dizendo, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aos judeus foi designado exatamente isso. A religião verdadeira, levar a verdade do Evangelho para o mundo. Inclusive o santuário terrestre era o Evangelho da época, né? As coisas que ocorriam ali naquele santuário. Mas a hora está chegando, verso 23, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que já chegou? Porque ele havia dito a Nicodemos, né, que era necessário que ele nascer de novo. E o batismo de João, né, que era para a remissão dos pecados, para o arrependimento dos pecados, já demonstrava aquilo ali, que é necessário nascer da água e do Espírito. Por isso que ele diz que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Nada tem a ver com você não frequentar a igreja ou templo algum. Nada tendo a ver. E a gente vai ver aqui no Desejado de Todas as Nações, Ellen White explicando
exatamente sobre essa questão. O desejado de todas as nações. Deixa eu ver aqui. Aqui. Capítulo 12. Eu deixei aqui separado. Capítulo 14. Achamos o Messias. A partir do parágrafo 14. Deixa eu procurar aqui, certo? 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui. Acho que eu errei. Deixa eu procurar aqui no livro. É o capítulo 19. Junto ao poço de Jacó. Capítulo 19. Vamos ver se o celular ajuda, né? Tá tremendo aqui a tela. Não tá ajudando o celular, mas vamos lá. Fé em Deus a gente acha. 2, 3, 4. Tem do parágrafo 14. Vamos ver o objetivo dessa conversa de Jesus, né? Aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui no livro, certo? E depois eu volto para a tela. Aqui no livro. Pronto. Aqui, pacientemente. Vamos lá. Vamos acompanhar o contexto. Se é para não ir mais para a igreja. Pacientemente, Jesus permitiu que ela dirigisse a conversa à sua vontade. Espreitava, entretanto, o ensejo de fazer penetrar-lhe a verdade no coração. Nossos pais adoraram neste monte, disse ela, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Achava-se mesmo à vista o monte Gerizim. Seu templo estava demolido, e só o altar restava. O lugar de culto havia sido motivo de rivalidade entre judeus e samaritanos. Está aqui o contexto. Alguns dos ancestrais dos últimos pertenceram outrora a Israel. Devido a seus pecados, porém, o Senhor permitira que fossem subjugados por uma nação idólatra. Durante muitas gerações haviam estado misturados com adoradores de ídolos, cuja religião lhes contaminara gradualmente a sua. Verdade é que afirmavam que seus ídolos se destinavam apenas a lembrar-lhes o Deus vivo, o soberano do universo. Não obstante, o povo era levado a reverenciar as imagens de escultura. Agora vamos aqui ao objetivo de Cristo. Era seu desejo erguer os pensamentos de sua ouvinte acima de questões de formas, cerimônias e controvérsias. A hora vem, disse, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí se declara a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos quando disse: aquele que não nascer de novo, ou seja, né, que não nascer da água e do Espírito, né, como ele disse, né, não pode ver o reino de Deus. Não por procurar um monte santo ou um templo sagrado são os homens postos em comunhão com o céu. Não é porque você vai à igreja que você está em comunhão com o céu. Religião não é limitar-se a formas e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para o servirmos devidamente é necessário nascermos do Divino Espírito. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus, comunicar-nos a voluntária obediência a todos os seus reclamos. Esse é o verdadeiro culto. Tem gente que, por exemplo, acha que tem comunhão com Deus, mas não tem. Fecha a porta do quarto, mas só faz pedir, 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 pedir. Raramente agradece. Outra coisa, não confessa seus pecados. Então não está disposto a mudar. Isso não é ter comunhão com Cristo. Mesmo em casa, a pessoa também que se diz buscar a Deus no seu particular, ele pode também estar em erro, não está adorando a Deus em verdade, em espírito. É o fruto da operação do Espírito Santo. É pelo Espírito que toda prece sincera é ditada, e tal prece é aceitável a Deus.
onde quer que a alma se dilate em busca de Deus, aí é manifesta a obra do Espírito. E Deus se revelará a essa pessoa. A tais adoradores ele busca, espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Portanto, nada tem a ver com a questão de ir ou não ir para a igreja, mas adorar a Deus em espírito e em verdade. A gente vê também, por exemplo, na questão de Apocalipse 1. O que é que acontece ali em Apocalipse 1? João tem a visão de Jesus no santuário. E o que é que acontece? Jesus no meio dos candelabros, das 7 lâmpadas, que simbolizam quem? As 7 igrejas, que é o que está escrito. O próprio Apocalipse revela isso. Então a gente vê o quê? Que Jesus está no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Jesus ele não abandonou, não se distanciou, não se apartou da igreja. É o seu corpo. Então, como é que eu posso dizer, se Jesus não se aparta da sua igreja, como é que eu posso ensinar que você não precisa mais ir para a igreja, né? O que acontece com esse camarada é que ele afasta as pessoas da igreja, dizendo que é impossível adorar a Deus na igreja, né? Nas igrejas, né? O que ele faz é o seguinte, né? Expor, lavar roupa suja na rua, coisa que Paulo nunca fez, por exemplo. Paulo, ele ia, as cartas foram direcionadas às igrejas, não foi direcionada ao Império Romano, por exemplo. Esse camarada ele pega fatos isolados, remoendo coisa que aconteceu há 2, 3 anos atrás, que ocorreu ali na igreja, alguém que pregou uma roupa errada, né? Uma roupa calça jeans, por exemplo, uma ornamentação que botaram ali de um boneco de Jesus surfista, né? Mas muitas vezes o que é que ocorre? Ocorre é que são fatos isolados. Na minha igreja eu nunca vi um boneco de Jesus surfista, por exemplo. E nas igrejas que eu vou, que eu visito por aqui. A gente, graças a Deus, conhece várias igrejas e eu não vejo isso. Então pega fatos isolados, ao invés de... Muitas vezes as pessoas que estão à frente da ornamentação da igreja não têm o conhecimento. Então cabe a mim, se eu vou para um culto de manhã e ver que tem algo errado na igreja, eu vou procurar depois do culto, de preferência à tarde, né, para entrar em oração pela pessoa, e vou procurar fazer uma visita à pessoa e perguntar o porquê daquela ornamentação. E se está errada, eu mostrar ela com espírito brando e manso, conforme a palavra de Deus. Feito quando eu era do grupo desse camarada do WhatsApp, entrei em contato com uma irmã que estava falando mal de outra irmã, que fez uma ornamentação lá do Dia das Crianças, etc. Porém, eu perguntei à irmã se ela tinha conversado com essa irmã que fez a ornamentação. Ela disse que não. Então, como é que você expõe uma coisa no grupo? Primeiramente, você devia falar com ela, porque ela pode ser que seja falta de conhecimento. Mas não, ao invés de conversar com a pessoa, é mais fácil que criticar, expor o erro dos outros, né? Não segue a lei áurea, né? Não vão até a pessoa, como diz lá em Mateus, no capítulo 18. Se estivessem realmente preocupados, né, com a salvação das pessoas, das almas que estão no erro, né, eles não lavariam roupa suja na internet. Eles lavariam roupa suja em casa, né, entrar em contato com a pessoa para poder conversar com essa pessoa, né? Agora eu pergunto, como é que se confia numa pessoa que, por exemplo, não devolve o dízimo, não estuda a lição da escola sabatina, ou seja, ele não segue os próprios conselhos da profetisa, que ele vive pegando texto para falar mal da igreja, descontextualizado muitas vezes, né? Muitas vezes ele está certo, em muitas coisas ele está certo, mas, porém, em outras coisas, né, ele está totalmente errado. Por exemplo, ele não devolve o dízimo. O que é que diz lá na Bíblia, por exemplo, no livro de Malaquias? Veja que interessante. Ele não devolve o dízimo, né? E diz que é adventista. Não devolve o dízimo, não estuda a lição da escola sabatina, que a profetisa do Senhor diz que é o coração da igreja. Ele não estuda. Como é que eu vou confiar numa pessoa dessa? Malaquias 3.
Aqui, ó. Verso 10. Está escrito aí: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí eu pergunto, onde é a casa do tesouro? Será que é no YouTube? Porque ele pega os dízimos e coloca no canal dele. Não, eu pego o dízimo e coloco aqui no meu canal. As pessoas, ao ver, a supor que ele provavelmente esteja pregando o evangelho verdadeiro, né, que não vão a fundo realmente estudar, né, e vão pela simpatia, vão devolver o dízimo na instituição, né, não vão confiando que nele. Porém, o que é que a Bíblia fala? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Será que a minha casa aí que Deus está falando é a minha casa aqui que eu moro? Quer dizer, eu prego o evangelho, então eu vou pegar o dízimo e vou reter para mim. Não foi isso que foi designado, né? Voltando aqui para os escritos de Ellen White, vamos ver o que é que ela fala sobre isso. Testemunhos para a Igreja, volume 9. Vamos ver o que é que ela fala sobre isso. Capítulo 30. Então as pessoas, obviamente, vão se afastar, né? Não vou dar o dízimo num local que não estão pregando a verdade, né? Quem está pregando a verdade é ele, né? Mas quando você vai realmente para a Bíblia, você vê que ele está causando divisão, né, na igreja. Deixa eu ver aqui, uma obrigação solene. Vamos ver o que é que ela fala. Aqui, ó. O dízimo é sagrado e reservado por Deus para si mesmo. Tem de ser trazido aonde? Ao seu tesouro. Não é no meu canal no YouTube, não é para algum obreiro voluntário que supostamente está pregando a palavra. Mas se você for analisar, você vai ver que não está pregando a palavra, está causando divisão e descrédito à instituição. Falar mal da igreja adventista dá muita visualização. E muitos adventistas, quando eu vejo alguma manchete, né, do YouTube, né, falando mal dos adventistas, eu nem entro no vídeo. Nem entro, porque para não dar visualização. Porque eu já sei quais são os argumentos, já sei quais são as mentiras. Mas muitas pessoas entram, né, vai defender a fé adventista, então isso dá muita visualização, isso faz o canal ser engajado. E as pessoas comentam, é outra coisa que faz o canal crescer também, é comentário, like e visualização. Então o YouTube fica indicando a mais e mais pessoas. Eu mesmo não entro. Heresia da igreja adventista, eu nem perco meu tempo, nem entro, para não dar ibope. Mas fala mal da igreja da ibope. Então por isso que tem esses grupos dentro da própria igreja que se levantam para dar ibope. Mas a gente vai ver também o que é que o Ellen White fala desses grupos aqui no livro Eventos Finais. Então veja, o dízimo é sagrado, reservado para Deus, para si mesmo. Tem de ser trazido ao seu tesouro para ser empregado em manter os obreiros do evangelho em seu trabalho. Durante longo tempo o Senhor tem sido roubado, porque há pessoas que não compreendem seu dízimo, a porção que Deus reserva para si. Alguns se têm sentido insatisfeitos. Veja aí o caso. Porque há pessoas que não compreendem seu dízimo, a porção que Deus reserva para si. Alguns se têm sentido insatisfeitos e afirmado: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira como as coisas estão dirigidas na sede da obra. A sede da obra, acho que é a instituição, né, que ela está falando, né? Ou que ele está falando, que é o Espírito Santo, né? Roubará, porém, a Deus por pensar que a direção da obra não é correta? Apresente sua queixa franca e abertamente no devido espírito, e as pessoas competentes solicitem suas petições, que as coisas sejam corrigidas e colocadas em ordem. Mas não se retire da obra de Deus, nem se demonstre infiel, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Você vê o caso, por exemplo, da viúva pobre. Tinha corrupção ou não tinha no tempo naquela época de Jesus? Os sacerdotes, tudo ali corrompido, né, maioria, fariseus, etc. Mas Jesus não mandou ela reter, não. Jesus permitiu que ela desse tudo o que tinha ali para o sustento da obra, a sua ofertinha.
Mas muitos hoje fazem isso aqui, ó. Não retém o dízimo, mas o que é que ela fala aqui? Roubará, porém, o homem a Deus? Apresente sua queixa. Se sua queixa não é ouvida, a viúva pobre também tinha corrupção na época dela, mas a parte dela ela fez, e é lembrada até hoje. E o que ela fez está escrito no livro das boas obras do céu. E a sua boa parte não lhe será tirada. Mesma coisa é você. Que você não deixe de devolver o dízimo. Não confie nessas pessoas, né? Que abre a boca, inclusive, para falar mal de pastores. Eu não sei como é que a pessoa tem coragem, né? De, por exemplo, pegar um vídeo de um pastor e colocar como se o pastor estivesse falando pela boca do próprio Satanás, né? Que bota a imagem do pastor e bota a imagem de uma serpente. Eu não falo nem do caso de ser ungido do Senhor, certo? Mas eu falo no caso realmente de falar mal do próximo, julgar o próximo, um suposto erro, um sermão que no momento do sermão ele pregou errado e expor a pessoa desse jeito. Ele foi até o pastor, entrou em contato, seguiu Mateus 18, não. Poderia ter falado sem expor o pastor, mas não, bota a cara do pastor e bota uma serpente. O que é que Jesus fala sobre isso? Mateus 5. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que... Essa palavra aí, sem motivo, entre colchetes, quando você vê na Bíblia entre colchetes, é porque possivelmente essa palavra não estava no original, ou não foi, ou a sua tradução é duvidosa, certo? Não significa que está errado, mas provavelmente é porque não estava no original e o copista entendeu daquele jeito. Enfim, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão, ou sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quanto mais você pegar, falar mal de um pastor, porque você não entendeu o sermão feito, ele já fez, pegou vídeo de pastor e falou aquilo que o pastor não estava falando. Por exemplo, ele pegou um vídeo do pastor Arilton, 2 vídeos, que o pastor Arilton fala a mesma coisa, mas na cabeça dele ele entendeu que o pastor Arilton estava contradizendo um vídeo anterior que ele tinha dito. Expõe o pastor, como se o pastor tivesse errado. E quem o acompanha cegamente acredita. Ou seja, está insultando a pessoa, querendo ou não, né? Porque quando você coloca a imagem de um pastor para dizer que ele está ensinando errado, vai dizer que ele é um herege, que ele é um bode, você está fazendo o quê? Está insultando. E a nossa boca deve ser só para abençoar as pessoas. Vá no particular da pessoa e exponha. Deixa eu ver mais outra coisa aqui. Sabe o que é isso? Essa questão de só criticar. A crítica, você já sabe que é de Satanás. Satanás é especialista em criticar. Isso não vem de Deus. O espírito de crítica não vem de Deus. Certo? Isso é muita profecia na cabeça, muito livro profético, mas pouco evangelho. Não contempla Jesus. Nós devemos contemplar Jesus nos evangelhos pelo menos 1 hora por dia. Leia o livro Desejado de Todas as Nações. Contemple Jesus no livro Caminho a Cristo, Vida de Jesus. E você vai parar de ser tão crítico e você vai começar a ensinar realmente a ser um cristão, as pessoas, seus seguidores, ser um cristão de verdade. O pastor Samuel Ramos, por exemplo. O pastor Samuel Ramos é caluniado dentro da própria instituição. Eu nunca vi, eu já vi vários vídeos de pessoas expondo o rosto do pastor Samuel Ramos, dizendo que ele está pregando errado sobre as profecias do Apocalipse. Pastores, né, que a gente acompanha, que a gente aprecia seus ensinos, aprende, mas agindo de forma errada, agindo feito servos do diabo, expondo o pastor Samuel Ramos, descredibilizando um ungido do Senhor. Ungidos do Senhor, descredibilizando um outro ungido do Senhor. Mas eu nunca vi o pastor Samuel Ramos fazer um vídeo sequer contra ninguém. Contra nenhum desses pastores. Ele diz que não tem tempo para isso, ele prega o evangelho. Ele, o meu tempo que eu tenho para pregar o evangelho, não é para rebater ninguém. Eu ensino conforme a Bíblia está escrito, conforme o Espírito Santo
não conforme a igreja. Se a igreja não ensina, se a igreja acha que o decreto dominical, por exemplo, não vai ser 42 meses, tudo bem. Mas eu não vou ficar expondo ninguém, nem rebater ninguém, porque eu tenho que fazer o que Jesus me mandou, que é pregar o evangelho. Então nós devemos aprender com esse homem de Deus, pastor Samuel Ramos. Com ele eu aprendi muito. E ainda aprendo. Gosto muito de assistir os seus vídeos, seus sermões, e você vê ali realmente a unção do Espírito, e você vê ali realmente alguém que tem paixão, amor por Jesus Cristo. Ele fala com muito amor da pessoa de Jesus. Outra coisa também é que esse camarada, ele só fala gritando. Aí, não porque João Batista pregava no deserto. João Batista não pregava. Qual a necessidade que eu tenho aqui, no conforto da minha casa, estar gritando? Passar uma mensagem para você gritando. Os assembleanos, por exemplo. Se você assistir um culto na assembleia, o cara está com o microfone, a igreja fechada, e o cara fica gritando. Qual a necessidade disso? Esse camarada, se você pegar os vídeos dele antigo, você vai ver a diferença de comportamento. Hoje só fala gritando. É um espírito irritadiço. E espírito irritadiço não vem de Deus. Espírito irritadiço, Ellen White diz que vem do inimigo, que vem de Satanás. Agora deixa eu mostrar para você aqui, eventos finais, certo? O que é que fala no livro Eventos Finais sobre a igreja. Devemos acompanhar? Devemos frequentar a igreja ou não devemos?